Olá professora, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carolina Tatarim, professora de matemática, e junto nesses vídeos eu vou compartilhar algumas dicas, algumas sugestões, algumas atividades para que você possa utilizar em sala de aula junto com o seu livro do Sabe Brasil. Então são ideias, atividades para enriquecer ainda mais a sua sala de aula. E agora a gente vai iniciar nesse vídeo com a lição 1, que fala de problemas envolvendo números reais. Os conteúdos, dessa lição envolvem ali os conjuntos dos números reais, trabalhar com a ideia de racionais e irracionais, a localização e comparação na reta real, a aproximação e arredondamento, estimativa e erro relativo, além de aplicações em contextos científicos e financeiros. Na verdade, lá no seu livro, durante essa lição, ele aborda ali várias operações como se fosse uma retomada, o que os alunos foram vendo ao longo dos anos. Então, a atividade aqui propõe mais ou menos essa ideia, que o aluno consiga compreender e aplicar esses diferentes subconjuntos dos números reais, que ele desenvolva a habilidade de fazer comparação, representação, uma interpretação, seja ali de questões racionais ou irracionais, para ele poder analisar em situações contextualizadas. Também queremos com essa atividade que o aluno seja estimulado a realizar um pensamento crítico sobre precisão, falando ali de aproximação, tomada de decisão, tudo isso em bases de dados numéricos. Então, como na verdade é uma lição ali de retomada, que traz conceitos que os alunos já aprenderam também, a ideia aqui para essa atividade talvez seja até para você fazer uma iniciação, ao conteúdo, antes mesmo de trabalhar as questões do seu livro, antes mesmo de ver o que os alunos lembram ou não, você pode usar essa atividade prática também para fazer uma sondagem, para ver se vai precisar aprofundar, se já dá para ir direto para questões. Então, pode ser aplicada antes mesmo de iniciar o conteúdo de fato. Então, a princípio, a atividade que eu tenho aqui para sugerir para vocês vai trabalhar com essa ideia, de aproxima ou não aproxima. Então, iniciaria a atividade com os alunos em grupos. Esses alunos recebem uma folha com uma reta numérica graduada e cartões com números, seja números racionais ou números irracionais. Trabalhar com esses números bem característicos ali, então trabalhar com frações, números decimais, os números racionais, não só os que eles já estão acostumados, trazer outros valores também, para que o que eles vão fazer? Trabalhar com localização. Então eles vão pegar essa reta numérica que já está graduada, vão localizar cada número com o maior grau de precisão possível e comparar quais são os mais próximos entre si e justificar. Essa atividade ali, então, é para promover justamente essa ideia ali já de se eles lembram como que compara esses valores, trabalha também com valores negativos, identificar a posição dele numa reta numérica, e é também o argumento deles, para eles justificarem quais são os mais próximos entre si. Então trabalha outras habilidades e aí já vai retomando e verificando se os alunos relembram os conjuntos, se eles sabem realmente fazer a localização na reta numérica. Pede para ele identificar aquele número que ele está olhando, como ele pode classificar, se ele é um número racional, irracional, se ele é natural, inteiro, colocar todos os subconjuntos. Então você pode explorar ainda mais a ideia dessa atividade, E aí, num segundo momento, uma segunda etapa da atividade, você vai entregar aos alunos cartões com situações cotidianas e valores que trabalhem com aproximações, Então você pode trazer ali algumas sugestões que eu deixei: a assinatura mensal e anual de um serviço, o preço do combustível com aquela variação das 3 casas decimais, para eles trabalharem o que representa aquela terceira casa decimal, quando a gente está falando ali de gasolina, etanol, juros de um empréstimo, trabalhar ali com a ideia de taxas aproximadas também, porque daí agora o propósito dessa segunda etapa é justamente eles pensarem, em calcular um valor total com base em aproximações, comparar o resultado com o valor exato. Então eles utilizarem estratégias de arredondamento, de aproximação, depois pode utilizar ali com mais casas decimais, quando a gente trabalha com números mais aproximados possíveis, para eles comparar essa ideia de erro relativo, discutir se uma aproximação, um arredondamento interfere ou não numa decisão. Então vai depender do contexto também, Então tem várias coisas que podem ser trabalhadas nesse primeiro momento.
A sugestão para essa atividade é que seja realizada de 1 a 2 aulas, com grupos de 3 a 4 alunos, e os materiais necessários, papel milimetrado ou quadriculado, pode ser utilizado o próprio caderno dos alunos também. A calculadora científica é opcional, dependendo do quanto você quer avançar nesse primeiro contato dos alunos com esses tipos de situação, problema. Os cartões com os números e as situações, régua, lápis, compasso e algum outro acessório que talvez eles precisem, né? A ideia aqui é justamente trabalhar com o conhecimento prévio do aluno, verificar o que ele lembra, o que ele sabe, como está a questão da leitura de situação-problema, se eles conseguem interpretar a questão. Então é bem interessante já para iniciar o ano, né? Após ter feito a atividade, você pode realizar uma discussão aberta com eles, ou ao longo da atividade você pode ir conduzindo e fazendo questionamentos para que os alunos pensem em algumas situações, né? Qual é o número mais importante, o número exato ou aproximado? Tem alguma profissão onde que um erro mínimo faz toda a diferença? Então, para que eles entendam que tem algumas situações, né? Por exemplo, na engenharia civil, se tiver um pequeno erro ali, talvez numa medição, pensando numa questão estrutural, vai dar um problema, ou uma pequena interpretação ali na hora de aproximar um valor na hora da medicina, que você vai fazer a dosagem de um medicamento, para eles entenderem que essas pequenas variações, em algumas situações, fazem muita diferença, né? Pensando em taxas de juros também, a um longo prazo, se tiver uma aproximação errada, vai afetar ali o valor total, e aí isso o aluno vai conseguindo perceber que não dá sempre para trabalhar com ideia de aproximação. Mas também, em alguns casos, eles podem perceber que essa aproximação é suficiente, é desejável, faz com que as estimativas sejam mais rápidas, né? Então, dependendo da análise, ela vai funcionar. E aí você consegue também, nesse momento, trabalhar com eles a ideia de diferença entre valor absoluto de um erro relativo, mesmo que seja de uma forma introdutória, né? Que em um outro momento eles vão aprofundar esses conceitos, né? Mas veja que aqui é uma ideia mais de uma conversa, para você estimular o seu aluno a pensar ali nessas ideias, para que ele consiga contextualizar e você consiga sondar o quanto a sua turma sabe ou não, o quanto eles dominam desse conteúdo, já que remete a anos anteriores também, né? Você pode também pensar numa forma interdisciplinar, com ciência, geografia, pensando em elementos químicos, altitudes, enfim, para falar também dessas ideias de aproximação, se traz ou não prejuízo, então você consegue ainda linkar com outras áreas para fazer ainda mais significado para os alunos, ok? Pessoal, a gente vai finalizando o nosso primeiro vídeo aqui. Eu espero vocês nos próximos para a gente compartilhar ainda mais ideias.